Gotas Celestiais, uma palavra que vem como orvalho em terra seca, na hora em que você precisa, no momento que você mais necessita, com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, querido povo de Deus, vou começar lendo a passagem que nós estamos nela, de Atos 12, querendo você acompanhar. Atos capítulo 12, e vou ler do versículo 5 em diante. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Vou parar por aqui. Vou ler de novo só esses dois versículos. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Primeiro, esse versículo aqui. Lembrando a vocês que Pedro representa o seu familiar, aquele familiar que está preso, nas garras de Herodes. Quem é Herodes? Satanás. Aquele familiar que está preso nas garras de Satanás, preso através de um vício, preso através de uma doença, preso através de uma vida amarrada, uma vida que não anda, uma vida que não vai para frente. Preso. Aquela pessoa que não depende mais dela somente para sair daquela situação. Então, Pedro estava preso, veja bem, detido na prisão. Então, Pedro é esse teu filho que está detido na prisão do tráfico. Ele está lá. Ele foi aprisionado pelo tráfico. Hoje ele é um bandido. Hoje ele é um rapaz que desfila aí para cima e para baixo, com um fuzil na mão, se achando aí o Todo-Poderoso. Essa é a prisão do teu Pedro, desse teu filho. Pedro detido na prisão, essa tua filha, que vive uma vida que Deus me livre, de bar em bar, de bêbada, sabe? Infelizmente não para com ninguém, sabe? Talvez seja uma filha que já está no terceiro ou quarto relacionamento, tem um filho de cada homem, e acaba que esses filhos acabam aí sobrando para você, porque ela não tem responsabilidade nenhuma. Pedro é essa tua filha, presa nesta prisão. Preso pode ser, aliás, Pedro preso na prisão também pode ser esse teu esposo. Quando você casou, era uma pessoa tão maravilhosa, mas se tornou alguém irreconhecível, uma pessoa estúpida, grossa, vive bebendo, vive nos botequins, gasta tudo que ganha na rua. É
ignorância tremenda dentro de casa, que você nem reconhece o marido com quem você casou. É um Pedro preso. Enfim, eu acho que você entendeu quem é Pedro. Herodes é Satanás. Mas eu quero que você preste bem atenção para você entender o espírito dessa mensagem. A Bíblia diz que Pedro estava detido na prisão. É interessante quando eu falo Pedro na prisão, porque eu quero que você entenda que esse teu filho ele pode até ser bandido agora, mas ele é de Deus. Deus vai resgatá-lo. É um estado, ele está bandido, ele não nasceu bandido. Essa filha está desse jeito, mas ela não nasceu desse jeito. Ela pode ser liberta dessa prisão. Esse marido pode mudar, ele não era assim. Você acabou de dizer, não foi com esse homem que eu casei. Então ele ficou assim, ele não era assim, ele não nasceu preso. Mas como que a gente vai conseguir libertar este nosso Pedro desta prisão? Como conseguir tirar um familiar da prisão, das algemas, da cocaína, por exemplo? Se aquela pessoa, ela não tem forças, não depende dela, ela é uma dependente química. Como também não dependia de Pedro sair daquela cadeia. Como que ele ia sair? Não dependia dele, está preso, não pode fazer nada. Mas a Bíblia diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja, olha, povo de Deus, isso é muito maravilhoso, é muito revelador. Talvez o teu problema seja exatamente esse. Você diz, pastor, eu tenho orado pelo meu filho. Talvez seja essa a situação. Naquele caso ali, não era uma pessoa. Não era talvez a esposa de Pedro somente. Pedro era casado, Pedro tinha família. Não era a esposa de Pedro. Será que a família de Pedro estava sofrendo por ele ter sido preso? Será que a esposa dele estava sofrendo? Sim. Mas naquele caso ali não era, a gente não disse aqui, mas a esposa de Pedro orava intensamente por ele. Não. Mas dizia, a igreja orava. E por igreja entenda que quem estava dentro da igreja, a esposa de Pedro. Então significa que para a gente vencer uma batalha dessas, não podemos lutar sozinhos. Tem que ter a força da igreja. A igreja orando é forte, é poderoso, é a noiva do Senhor Jesus. Uma coisa sou eu orando, outra coisa é a igreja orando. Existem hoje em dia, povo de Deus, muitos supostos pregadores tentando acabar com a força da igreja, não falando contra a igreja, mas dizendo assim, a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu. Eu faço parte da igreja, mas eu sozinho não sou igreja. É a mesma coisa de você pegar um tijolo e dizer, essa é minha casa. Não, um tijolo não é uma casa, mas vários tijolos podem formar uma casa. A igreja não é uma pessoa, mas várias pessoas formam a igreja.
É interessante dizer que a igreja não são as paredes do templo, mas as pessoas que a compõem. Aí sim. Mas eu sozinho não sou uma igreja. Eu preciso. Foi o que Jesus tentou nos ensinar, povo de Deus, e que parece que nós não aprendemos. Sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Ele não mandava os discípulos sozinhos. Ele dizia, pelo menos vão de 2 em 2. Ele não incentivava, ninguém a orar sozinho. Ele dizia assim, quando 2 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu vou estar ali. Pelo menos 2 ali reunidas no nome dele. Pelo menos 2. Então perceba que a esposa de Pedro não lutou sozinha. Mas a igreja lutou por Pedro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que você não pode e não deve ou não deveria estar tentando vencer isso sozinho, sozinha. Mas você precisa da igreja lutando junto com você por esse marido, por esse filho, por essa filha, por esse familiar. E como que eu faço isso? Seguindo o que eu estou dizendo para você. Por exemplo, e eu tenho feito isso aqui, falado isso aqui. Eu não estou aqui para lhe apresentar um programa de rádio ou uma live na internet. Eu estou aqui para fazer você entender que você está e faz parte de uma igreja. Como eu disse, uma vez que a igreja não são paredes, mas somos nós, e uma vez que estamos aqui unidos, então nesse instante nós formamos a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos formando essa igreja. E a nossa oração, quando nós nos unirmos, será forte e poderosa para destruir todos os planos de Satanás contra você e contra a sua família. Você fazer parte da igreja, você se envolver, você vir até o culto, você participar, você chegar até mim e dizer, pastor, olha, eu estou passando por isso, eu queria a sua ajuda, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, eu queria que a igreja orasse comigo, pelo meu filho que está no tráfico, pela minha filha que está na vida errada, enfim, povo de Deus, a gente colocar a igreja para lutar junto com você por esta causa que você está enfrentando. Porque quando a igreja ora intensamente, Deus frustra os planos de Satanás. E olha que legal o versículo 6, povo de Deus. Olha, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter Pedro a julgamento. Olha quando é que Deus age. Na véspera, está tudo pronto, é amanhã. Amanhã Satanás quer acabar com Pedro. Amanhã Satanás quer destruir Pedro. Mas a igreja está orando, lembra disso? Não é a esposa dele. A igreja todinha está ali intensamente clamando, Deus, livra Pedro das garras de Herodes. Deus, liberta Pedro, tira ele daquela prisão. Está tendo oração, clamor por Pedro. Na noite anterior, no dia seguinte, Satanás vai acabar com Pedro. Mas na noite anterior, Deus manifesta o poder dele para livrar Pedro das garras de Satanás. Se você se juntar a nós nessa corrente de oração, você pode ter certeza, povo de Deus, pode acreditar, os planos de Satanás contra teu familiar não vai se concretizar. Escreva o que eu estou te dizendo nesse instante. Aquilo que Satanás está planejando contra teu filho, teu marido, tua filha, tua esposa, teu pai, tua mãe, não vai se concretizar. Antes que aconteça, Deus vai estender a mão e dar o livramento. Antes que aconteça, Deus vai enviar os anjos e livrar esse teu familiar da morte, das armadilhas, dessa doença do inferno. Deus vai enviar o livramento. Você crê nisso? Você acredita?
porque este é o propósito dessa corrente de oração. E é por isso que eu estou convocando você para você estar orando, participando dessa corrente poderosa de oração na igreja nesta quarta-feira, onde nós vamos estar clamando o povo de Deus para Deus frustrar todos os planos de Satanás contra a sua vida. Todos os planos do inferno. Se Satanás está planejando, você sabe que final de ano é um período muito perigoso, povo de Deus. Muito perigoso mesmo. É onde as forças do inferno trabalham para que, infelizmente, povo de Deus, eu quero dizer isso com tristeza, mas muitas famílias vão chorar nesse final de ano. Porque o Herodes começa a trabalhar de uma maneira que o final de ano seja o pior e o início de ano seja o mais triste, onde infelizmente muitas famílias perdem seus familiares. Não sei se você sabe, mas as casas de espíritos no final do ano, elas começam a trabalhar, as pessoas procuram os locais de feitiço para fazer feitiços para o próximo ano, para que o próximo ano seja um ano de portas abertas. E os espíritos pedem sacrifícios. E infelizmente as pessoas oferecem esses sacrifícios. E muitas vezes esses sacrifícios é sangue. E muita gente acaba perdendo a vida porque vão fazer. Tem gente que faz trabalhos de bruxaria e oferece a vida de outros como sacrifício para Satanás. É por aí que a gente vê tantos acidentes, tantas tragédias acontecendo do final para o início do ano, porque é quando o inferno trabalha e muito. E é neste propósito que nós estamos lutando e chamando você para lutar, para guardar e proteger sua família. Veja, Herodes já tinha um plano. Antes de submeter Pedro a julgamento, na noite anterior. Então Herodes tinha um plano de acabar com Pedro. Mas foi a oração da igreja que, de uma maneira sobrenatural, e é isso que eu quero dizer, o que vai acontecer na vida do seu familiar, da sua família, é sobrenatural. Nós cremos no sobrenatural, cremos no milagre. Como que Deus vai libertar seu filho? É milagre. Como que Deus vai salvar sua família? É milagre. Mas vai ser algo grande, que todos verão o poder de Deus na sua vida. Pastor, então como é que eu faço? Você comece a se preparar. Nessa quarta-feira você vai pegar, presta atenção, uma foto ou as fotos da sua família. Você vai trazer para mim aqui na igreja, aqui em Caxias. Você vai trazer para mim, você vai tirar xerox de preferência, você vai trazer para mim, porque eu vou pegar estas fotos e vou colocar dentro da arca da aliança. Simbolicamente, obviamente, né, povo de Deus? A arca da aliança, ela representava a presença, a glória de Deus. E não tem como esse familiar ser salvo sem que a glória de Deus entre na vida dele. O poder de Deus não é pela força, não é pela violência, é pelo poder de Deus. E há de ser que quando a gente colocar ali no altar, dentro desta arca, essas fotos, olha, povo de Deus, você pode ter certeza, o poder de Deus, os anjos do Senhor vão visitar esse teu familiar onde quer que ele esteja, preso como ele esteja. A Bíblia diz que Pedro estava com correntes, com algemas, dois guardas do lado dele, grade, guardas do lado de fora, portão de ferro, mas o anjo do Senhor foi lá, arrebentou as correntes, não permitiu que os guardas acordassem, ficaram lá desmaiados, e o anjo arrancou, abriu as cadeias, abriu as portas,
e colocou ele lá fora, libertou ele. É assim que Deus vai fazer com esse teu familiar. Durante 7 quartas-feiras, vamos estar orando incessantemente por essa pessoa, para que essas correntes da cocaína, do crack, da cachaça, da cerveja, da vida torta, da vida errada, da doença, do desemprego, seja do que for, também seja quebrada e o poder de Deus arranque esse teu familiar para fora e dê a ele uma vida de verdade. Será que você crê que Deus pode fazer isso? Será que você acredita que Deus tem poder para mudar a sua família? Gotas Celestiais, uma palavra que vem como orvalho em terra seca.